Semana passada, o mundo do Linux foi estremecido pela revelação de que tinha uma vulnerabilidade desde 2017, que por um erro de lógica num procedimento de criptografia dentro do kernel ali, permitia a escalação de permissões, um usuário normal virar root na máquina com um simples script que tem menos que 1 KB, tá? Nós vamos falar hoje sobre o copy fail, como vocês podem atualizar o seu Linux para mitigar esse bug. Se vocês não puderem atualizar, como é que vocês podem mitigar ele de outras maneiras, e nós vamos comentar um pouquinho sobre como ele funciona, né, e outros comentários em volta disso. O vídeo de hoje é muito importante, é um vídeo um pouco mais técnico, talvez tenha um público um pouco diferente, talvez as pessoas que não são da área da tecnologia que estão vendo aqui, talvez achem isso pesado, mas, que nem eu disse, é extremamente importante. Então nós somos Tecnologia e Classe, falando sobre tecnologia e política da classe trabalhadora, e nós vamos lá pro vídeo agora direto. Falou! Gurizada, esse bug é meio que a maior vulnerabilidade do Linux em muito tempo. E ele é muito sério porque ele basicamente afeta todas as distribuições Linux, a não ser que elas sejam muito antigas ou muito atualizadas. Os pesquisadores de uma empresa chamada Theory, não confundir com o Theory Zavascki, que tem um nome parecido com o meu, inclusive, eles descobriram que com essa vulnerabilidade, qualquer usuário numa máquina consegue escalar para o nível de administrador. Isso é muito sério. Tu roda esse script, tu consegue um shell como root, pode rodar comandos como administrador, pode instalar pacotes, pode fazer o que quiser com a máquina. E sim, esse aparentemente é mais um daqueles exploits que estão sendo encontrados com a ajuda da IA, embora no texto lá do pesquisador ele disse que ele teve um insight inicial, que ele partiu de outras coisas que já aconteceram assim, como por exemplo em 2022 tinha um que se chamava Dirty Pipe, nós vamos falar dele um pouquinho mais pra frente. Ele foi procurando coisas na mesma linha e encontrou esse com a ajuda de um modelo de IA, aparentemente de uma das empresas que fez o write-up aqui, que tá embaixo também. Uma coisa rápida que eu tenho que falar sobre esse site aqui, copy.fail, que é o site que anunciou essa vulnerabilidade, é que o site é relativamente ruim, tá? Por quê, pessoal? O texto e o site, eles parecem que foram vibe codados com IA, eles parecem aqueles spam de IA, usando linguagem florida e de marketing, tanto que no primeiro momento algumas pessoas não levaram isso muito a sério. O site não era um site assim que passava uma reputação técnica muito boa, embora ele seja fofinho e bonitinho. É bem difícil entender se vocês são afetados pelo exploit só lendo no site ali, mas a resposta é provavelmente sim, tá? Todo mundo basicamente estava afetado por isso. E a maneira que eles dão para vocês testarem se tu é afetado é roda o negócio aí que explora essa vulnerabilidade no teu computador. Além disso, eles têm, deixa eu mostrar o site aqui, essas maneiras de testar aqui que tipo, cara, eu acho isso um horror, que é tipo, ó, baixa com curl o negócio e daí tu já dá um pipe para o teu interpretador Python rodar isso, porque é um script em Python, tá? Então, tipo, baixa um negócio na internet e já sai rodando ele na tua máquina, e inclusive ele é um negócio que explora uma vulnerabilidade, tá? Eu nunca gosto de rodar esses tipos de script que tu baixa da internet, nem quando eu sei o que é, porque, por exemplo, se tiver qualquer man in the middle que mudou teu DNS, ou o próprio site dele seja corrompido e esteja servindo um script errado, tá? Não façam esse tipo de coisa, principalmente quando vocês estão falando de um exploit. Isso, inclusive, é um dos motivos porque os agentes e coisas de IA são treinados com esse tipo de conteúdo, que eles também rodam qualquer coisa na tua máquina. Enfim, não sejam um agente de IA, não rodem as coisas desse jeito na sua máquina, sempre tenham certeza do que vocês estão rodando. Além de que outra coisa muito ruim é que essa vulnerabilidade, que eu vou explicar como é que ela funciona um pouquinho mais pra frente, ela modifica na memória do teu computador o programa SU, que é o programa que te eleva a super usuário, e daí toda vez que você roda SU depois de rodar esse exploit na nossa máquina, ele não pede senha e ele faz você virar super usuário. Depois de você testar se essa máquina é afetada, ele deixa esse binário lá na cache vulnerável, tá? Então tu tem que, tipo, reiniciar teu computador ou rodar um comando ali no Linux que dropa a cache pra que tu não fique mais vulnerável. Então, enfim, tem outras maneiras de testar se vocês estão afetados, eu vou mostrar isso aqui pra vocês mais pra baixo. Mas dito isso, tá? É 100% real, e ele é um bug de lógica na implementação dessas funções no kernel, e ele permite que alguém que tenha acesso local à máquina ou consiga um acesso por uma Remote Code Execution, por exemplo, explorando uma outra vulnerabilidade que permite rodar algum comando dentro da máquina, pode ganhar controle total sobre ela. O artigo maior explicando isso, dessa empresa xint.io, é gigante, explica em detalhes técnicos, é bem legal, eu recomendo ler para quem se interessa por esse tipo de coisa. E como esse bug funciona, eu não vou passar muito tempo explicando aqui, porque é muito difícil explicar tecnicamente e eu não ia fazer um bom trabalho, tá? Mas, rapidamente, ele é baseado numa outra coisa que se chama Dirty Pipe, que aconteceu em 2022, que usava
um bug também no kernel do Linux para corromper as operações de pipe, que são aquelas operações que tem aquela barra reta, e corromper arquivos que eram carregados do disco para rodar coisas que não deveriam estar sendo rodadas. Dessa vez, ele usa um socket de criptografia que se chama AF_ALG, uma coisa que expõe para os programas de nível de usuário, não programas de administrador, uma função de criptografia, tá? Tu pode fazer criptografia dos dados escrevendo os dados num espaço da memória. Só que tem um problema de escrita out of bounds, que a gente chama. Tu escreve num espaço de memória que tu não deveria escrever usando essa função de criptografia. Esse erro de lógica permite que a gente corrompa outras partes da memória escrevendo nelas, e daí basicamente usando esse erro que permite tu escrever em partes da memória que tu não deveria escrever, eles carregam o programa SU, que é o programa que te eleva a superusuário, pedindo a tua senha de usuário, se tu é um usuário que tem essa permissão, corrompem esse programa na memória para quando tu rodar ele não pedir a tua senha e ele já te levar como root de primeira, tá? Eu espero que essa explicação tenha feito sentido aí, um meio termo para quem não é muito técnico, para quem é mais técnico. Se você é uma pessoa mais técnica, você pode ler o artigo. Se você não entendeu, porque é uma pessoa não técnica, sinto muito, eu não consigo explicar num nível mais simplificado do que isso, tá? O seu sistema é afetado? Como posso corrigir isso daí? Como a gente pode mitigar isso aí? Então, todos os kernels, né, o cerne do Linux, desde 2017 mais ou menos, vão ser afetados. A versão 7, que é a mais atualizada, não é afetada. Então, assim, ou os que estão muito desatualizados, quase 10 anos no passado, ou os que estão muito atualizados não estão vulneráveis a isso. Ou seja, muita coisa está vulnerável. Ao invés de vocês rodarem um exploit diretamente, vocês podem fazer alguns testes para ver se esse módulo que implementa a criptografia está carregado no kernel, e daí vocês vão saber se vocês estão vulneráveis, tá? Então olha aqui, eu deixei os comandos no roteiro, o roteiro vai estar em teclas.soberano.tv, vai estar no comentário fixado também. Modinfo algif _aead. Ele vai retornar se esse módulo ele tá compilado no Linux de vocês, a maioria deles vai estar. Se tu der lsmod e der um grep do nome do módulo, ele vai dizer se o módulo tá carregado nesse momento, tá? Mesmo que ele não esteja carregado, ele pode ser carregado dinamicamente se ele tá no kernel. Então tem esse comando aqui que tu dá cat/proc/sys kernel modules disabled. Se ele retornar 0, quer dizer que tu pode carregar módulos em tempo real e esse exploit já funcionar na tua máquina. Então as versões do Linux que não estão vulneráveis a isso são as 7 ou mais novas, e daí na linha 6 é 6.19.12, 6.18, tem todas essas, vocês podem dar uma olhada aqui, e na linha 5 tem os patches também. Eu acho que as mais antigas que não são vulneráveis é atrás do 3 alguma coisa, tá? Então dependendo se vocês têm um kernel 3, não vai funcionar também no de vocês. Às vezes, não vai ser possível atualizar, a distribuição de vocês ainda não vai ter um patch, vai ter algum problema que vocês não vão conseguir atualizar, tá? Então vocês podem impedir que esse módulo de criptografia carregue no kernel, e isso é uma solução. Isso é um negócio que não vai basicamente estragar nenhuma outra coisa que vocês vão estar usando no Linux de vocês, tá? Então vocês podem desabilitar isso mesmo. E inclusive, a atualização do Ubuntu, eu tive uma dúvida olhando umas máquinas Ubuntu que eu tinha, ele ainda estava num kernel que era afetado, porém eles atualizaram esse pacote kmod, que daí ele não carrega esse módulo do kernel. Então isso foi, por exemplo, a atualização que foi feita. Em algumas distros como Red Hat e Fedora, que eu não uso, por isso foi bom que eu li isso, o módulo vem compilado e ativado por padrão, e daí vocês vão precisar desativar com um parâmetro de boot. Aí vocês se entendam aí com as distribuições que vocês têm, ou vocês têm que atualizar para a versão mais nova do kernel, né? Mas então, as mitigações vocês não podem atualizar. Vocês podem basicamente botar, tem o comando aqui, tá? Mas vocês podem botar um arquivo que vai ser carregado quando vocês ligam, que impede ele de ser carregado. É esse comando que eu botei aqui em cima. Vocês podem descarregar ele se ele está carregado no momento com esse comando. E eu já deixei uma outra coisa aqui que é interessante, é que se vocês rodaram o exploit e se ele funcionou, tá? Vocês podem usar esse comando aqui, vocês botam o número 3 dentro dessa coisa de debug aqui do kernel e ele dropa as caches, e daí o SU não vai mais ser o SU que tá batizado depois de vocês rodarem o comando, tá? Aqui eu deixei uns links para o tracker do Ubuntu, o tracker do Debian, o tracker do SUSE, Arch e Red Hat, que estão falando sobre esse bug, daí vocês podem ler mais específico dependendo da distribuição Linux que vocês usam, mas isso que a gente falou aqui em cima provavelmente cobre a maioria delas, tá? Se vocês estão numa coisa mais estranha que não cobre, provavelmente vocês sabem o que vocês estão fazendo. Ok, pessoal, mas assim, por que esse é um dos exploits mais perigosos que já rolaram no Linux? Porque a maneira que ele é explorado é imediata, acontece na hora, assim, não espera nenhum tempo. Teve alguns outros
bugs que precisavam ser explorados com o que a gente chama de uma condição de corrida, então é uma situação anômala que acontece só às vezes, que demora tempo. Esse é imediato, é portável. O que quer dizer? Ele funciona na maioria dos Linux que vocês vão encontrar aí. Felizmente, ele não funciona em Android, ou talvez infelizmente, porque daí seria uma coisa a mais que a gente poderia usar para fazer root em qualquer dispositivo, mas pelo que eu entendi, não funciona em Android. E ele funciona 100% das vezes, não falha às vezes, não depende de uma condição especial, ele funciona 100% das vezes. Outra coisa que é impressionante é que ele não deixa rastros no disco, ele modifica na memória de cache do kernel do Linux. Então, várias ferramentas de monitoramento para ver se rolou uma invasão, análise forense e tal, ou até ferramentas de mitigação não vão pegar ele. Aparentemente, esse Linux, que é um sistema para fazer hardening, para botar mais permissões nas coisas e tal, aparentemente ele pegava em alguns casos, então legal. Só que isso quer dizer que esse bug que tá desde 2017, né, provavelmente o pessoal começou a usar os kernels mais atualizados, 2018, 2019 e tal, mas esse bug que tá aí há bastante tempo rolando, ele podia estar sendo explorado aí de uma maneira muito silenciosa. A gente não consegue ver, basicamente, que ele estava sendo explorado. E outra coisa que é extremamente séria é que esse mecanismo das páginas de cache compartilhada, que é o que permite tu escrever fora da memória, corromper a memória e tal, ele é compartilhado por pods que estão rodando, por exemplo, um Docker e um Kubernetes numa máquina host. Isso quer dizer que tu pode escalar esse privilégio usando esse exploit de dentro de uma imagem Docker, de dentro de um pod Kubernetes e chegar até o host que ele está hospedado. Então, um cenário realista de ataque poderia ser uma coisa assim. Um atacante explora uma falha num plugin de WordPress que está rodando dentro de um pod Kubernetes. O tempo inteiro tem falha em plugin WordPress. Eu acho que semana passada eu tava vendo uma e eu resolvi até, não vou trazer porque é assunto demais pra falar. Mas você sabe, quem conhece sabe, e enfim, a gente tá cheio de falhas por aí. Daí tu ganha um shell como usuário www.data, que é o usuário que geralmente serve as coisas com Apache, com Nginx no servidor de vocês. Ele não tem permissão quase nenhuma. Aí tu executa o comando para baixar o copy-fail e roda o Python ali, tu cola o copy-fail, ele é só 700 e poucos bytes, né? Tu roda tu virou administrador dentro de um host Kubernetes, aí tu pode, por exemplo, invadir os outros pods, roubar isso, roubar credenciais, pode botar ransomware, todo esse tipo de coisa. Então, é muito, muito sério. Fora que, assim, alguém com acesso à sua máquina local conseguiria rodar como administrador sem senha nenhuma, tá? Eu tô falando isso porque muita gente falou, mas é porque precisa ter acesso a um usuário dentro da máquina pra fazer isso, né? Minha máquina que tá lá com segurança, com SSH e tal, ela não seria invadida. Sim, mas se um atacante conseguir qualquer tipo de acesso remoto aí, se alguém acessar por alguns segundos suas máquinas, pode rodar esse comando. Ambiente compartilhado, todas essas coisas. E outra coisa que, assim, eu preciso lembrar pra vocês que a gente tá na era dos malwares distribuídos pela cadeia de suprimento. O dia inteiro as pessoas estão rodando algum processo automatizado num CI, um agente rodando nossa máquina, uma atualização normal no projeto que vem com um projeto com malware por causa desses ataques da cadeia de suprimentos, como por exemplo, a gente já falou aqui no canal do LightLLM e do Axios, dois ataques enormes. Sabendo que existe esse exploit agora, eles poderiam só rodar esse script e conseguir permissão de administrador da máquina, que é mais do que eles já estavam fazendo, porque eles estavam conseguindo chaves locais das pessoas, eles estavam conseguindo API de IA, eles estavam conseguindo chaves para publicar mais projetos e tal. Isso aqui, se existisse publicamente há um mês e pouco atrás, que foi quando rolou esses ataques, poderia ter sido 10 vezes mais catastrófico. E vai ser ainda, porque a gente tá encontrando esse tipo de coisa o tempo inteiro. Algumas coisas estranhas sobre essa história, tá, pessoal? Aqui a gente tá começando a botar nosso chapéu de alumínio. Bem quando saiu o anúncio público disso, tá? O site do Ubuntu recebeu um ataque de negação de serviço distribuída e ficou caído, tá? Então, isso foi estranho, pode ter sido uma coincidência, mas também pode ter sido algum grupo, alguma coisa que estava tentando atrasar a divulgação das mitigações e das atualizações necessárias para o público em geral. Vocês podem lembrar, o Ubuntu é uma das distribuições mais populares, tanto para servidores quanto para usuários comuns no desktop. Eu, por exemplo, uso o Zorin OS nesse computador que eu estou fazendo live, que é baseado no Ubuntu. A disclosure desse bug, né, o aviso para os desenvolvedores do Linux foi feito da maneira responsável, então aparentemente eles sabiam desde março isso, e uma fix já entrou no kernel em 23 de março. Meio que a maneira mais correta de fazer esse tipo de coisa é tu avisar os desenvolvedores, eles corrigem silenciosamente, avisam todo mundo que seria importante saber as distribuições e tal, e daí depois de um tempo, depois de que todo mundo conseguiu atualizar e teve um certo tempo para adaptar tudo, eles dizem para todo mundo, o bug é esse aqui. Só que
Várias distribuições, como por exemplo o Debian, e eu acho que até o próprio Ubuntu, corrigiram só no dia, quando o negócio já foi lançado, mesmo que já tivesse no kernel essa correção, tá? Então eu não entendi por que rolou essa falta de coordenação, essa demora, mas muita gente está desatualizada ainda, porque meio que foi quase como se tivesse sido liberado sem coordenar com o pessoal do kernel, os desenvolvedores. Eu não entendi o que aconteceu aí, foi bem sério isso, foi uma falta de profissionalismo enorme. E eu acho que não foi culpa de quem fez o exploit originalmente, tá? Às vezes é a pessoa que faz originalmente libera o negócio, mas a princípio não foi isso que aconteceu agora. Se vocês tiverem mais detalhes, vocês me digam, tá? Agora, se vocês me permitem botar outro chapéu de alumínio aqui por cima pra falar sobre isso, eu li esse comentário numa thread do Reddit e eu acho que ele foi meio cirúrgico aqui, falou algo importantíssimo, tá? Essa API de criptografia não é usada por virtualmente 99,99% de todas as pessoas, tá? Então é uns casos de uso muito específicos que precisam dessa otimização que foi botada lá, mas ela tá ligada por padrão em várias distribuições de Linux, ou ela pode ser carregada de uma maneira muito fácil. Quais são as chances de que isso foi um backdoor intencional? Claro, você precisa de uma conta local para rodar, mas é uma coisa que não deixa rastros e pode fazer descalar privilégios. E eu realmente me preocupo com esse tipo de coisa. Eu acho que essa pessoa aqui não tá falando uma coisa muito maluca, tá? Porque vocês devem lembrar que a gente falou aqui do bug da libxz, em que a gente teve um indivíduo que potencialmente era de alguma agência de inteligência, que ele estava fazendo uma engenharia social lá para instalar um backdoor no projeto XZ, que faz compressão de dados, e que possivelmente ia instalar esse backdoor em todos os servidores de Linux, se ninguém tivesse notado, e foi uma cagada. Foi um pesquisador trabalhando na Microsoft, debugando PostgreSQL, e ele disse assim, nossa, tá meio lenta a minha conexão, será que tem alguma coisa estranha? E ele descobriu que tinha entrado esse negócio na versão mais nova da libxz, tá? Se isso tivesse acontecido, todos os servidores Linux estariam vulneráveis a pessoa logar e entrar dentro deles sem credenciais, tá? Eu falo da libxz porque se tivesse sido intencional essa aqui, que eu não tô acusando ninguém de ser intencional, inclusive eu vi o nome das pessoas que colocaram isso, são pessoas que são bem idôneas e que trabalham no kernel sempre, tá? Mas mesmo que isso não tenha sido intencional, qual é a chance de que as pessoas sabiam que isso estava aí e isso estava sendo usado a rodo? Essa é a parte que faz a gente perder um pouco o sono, porque é meio difícil de fazer a análise forense de servidores para saber se uma cópia em cache do sul corrompida foi usada para escalar privilégios. É muito difícil, eu acho que não tem como a gente ter certeza se isso não tem sido usado por alguém, por exemplo, há muito tempo. Mas no geral é isso, eu acho que a gente falou de mais ou menos como é que ele funciona, por que ele é tão perigoso, como é que vocês podem verificar se vocês têm, como é que vocês podem mitigar e, né, falamos um pouco de especulações aqui sobre isso e da nossa preocupação na situação. Espero que vocês tenham achado esse vídeo útil. Nós fazemos, né, sempre vídeos sobre tecnologia e política, às vezes mais técnicos, às vezes falando sobre assuntos que têm mais a ver com política. E como sempre, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se, tem maneira de mandar pix, deixar o like, se inscrever ali, ajuda muito a gente continuar fazendo o trabalho que a gente faz aqui. Mas é isso aí, nós vemos na próxima. Falou!